Estamos de volta, o programa novamente, nesta série Dependência Emocional. E hoje estivemos aqui um bate-papo muito interessante com uma colaboradora que veio aqui dar o seu testemunho. Ela é psicóloga, a Vivian Kelly, que veio falar sobre como ela conseguiu superar um quadro que é muito difícil, muitas vezes é envolto por um glamour ligado à moda, ligado à beleza, que é a anorexia e a bulimia. E o depoimento dela vem nos mostrar como esse pano de fundo da dependência emocional é o que alimenta uma série de outras dificuldades que nós temos no dia a dia das nossas vidas, como essa dificuldade que é muito séria. E ela vem então nos dar esse testemunho e nós vamos agora então aproveitar essa conversa. Vamos até lá. Olá, Vivian. Oi, doutor. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Tudo bom, obrigada. A gente está trazendo aqui para você poder dar o seu testemunho de superação. E lembrando que a nossa ideia é levar para as pessoas a informação de que a recuperação é possível, desde que eu aprenda a fazer diferente, né? Senão, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, não vou ter resultado diferente. Mas eu queria que você contasse a sua história em função de como foi que as coisas começaram a ficar diferentes na sua vida, no sentido de buscar o que você sempre quis, só que por um caminho que não era diferente, era sempre o mesmo, como a gente fala, né? Em termos de buscar a aprovação do outro, ser amado a qualquer custo, que tem muito a ver com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, coisas que têm a ver com o nosso mundo de expiação em provas. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para ilustrar para a gente como é que a dependência emocional é um pano de fundo de várias coisas que podem nos acontecer e que não são gostosas. Desde pequenininha eu fui uma criança obesa, né? Então sempre sofri o bullying dentro da escola e também dentro da minha casa, pelos meus pais, sempre querendo que eu emagrecesse, né? Então desde pequena eu não me sentia uma criança aceita. E eu, no caminhar da minha vida, sempre me sentindo rejeitada, eu achava que para me sentir amada eu tinha que emagrecer a qualquer custo. Então eu resolvi fazer um regime, perder peso. Isso em função da aceitação. E nessa dieta, no início eu tive acompanhamento médico, então eu consegui manter o peso de 89 quilos, eu fui para 60, fiquei com peso estável, estava bonito. Eu tinha 15 anos, isso com 15 anos. Então eu fiz esse regime e foi algo controlável, né? Então 60 quilos já estava bem. Mas não feliz com isso, quando eu percebi que engordei um pouquinho, aos 17 anos já resolvi voltar naquela dieta, né, bem rigorosa, então sem acompanhamento médico nenhum e com isso, como eu não me amava, eu fui perdendo o controle. Então cada vez mais eu queria estar mais magra, mais magra, mais magra, porque dentro de mim eu não me via bonita, então não tinha peso ideal mais para mim. Então eu comecei pelo caminho para encontrar aquilo que eu buscava, que era o amor, só que um amor de forma distorcida, porque eu esperava um amor do outro. Que é a aprovação. Isso, a aprovação, porque eu não me sentia aceita, então dependia do afeto alheio. Então, para eu ter aquele afeto, né, que eu esperava, que eu achava que fosse o ideal para mim, eu precisei ir atrás de soluções mágicas, né, que no caso foi perder o peso, porque ser bonito e aceita era ser magra, logo ser magra seria aceita. E eu fui perdendo o controle, então eu acabei me destruindo, porque eu fiz uso de medicamentos, né, usei laxantes, diuréticos, com isso tive muitos problemas físicos, perdi muito da minha saúde. Então eu tive problema no rim, problema no fígado, tive perda total dos meus dentes, hoje eu uso prótese dentária. Eu provocava não só, eu entrei na anorexia e também na bulimia, provocava os vômitos. Entendi. Né? Então eu destruí muito a minha saúde por conta dessa aceitação, desse amor. Só que tudo isso ficou muito desgastante na minha vida. E eu, depois de perder tudo, a saúde, as pessoas, as relações, porque ninguém mais acreditava em mim. Porque para eu poder atingir aquele meu ideal, aquele meu objetivo, que era do amor, para mim ser plena, né, estar plena, era me sentir aceita e amada. Só que eu não sabia fazer, porque eu não me amava, eu nunca me amei. Eu esperava isso dos outros. Então o caminho para essa minha felicidade, para essa minha plenitude, estava no outro. Estava no outro. Que é isso que é o que nós estamos falando, que é a dependência emocional, o pano de fundo. Né? Isso, era um pano de fundo, porque eu dependia do outro para eu poder me sentir amada. Né? Então eu ficava presa
a visão do outro, a crítica do outro, o que o outro achava. E cada vez mais ia me perdendo, né? Não sabia nem quem eu era, né? Até que, depois de perder tudo, né? Depois de 13 anos doente, com anorexia e bulimia, teve um momento da minha vida que eu tive uma doença, né? Que foi a pneumonia. Né? Até então nunca acontecia nada comigo, né? Doença auxílio, né? Como a gente Isso, fala. uma doença auxílio, que na verdade foi um presente de Deus, Uma né? doença chamamento, né? Isso. Que graças à pneumonia, que eu acho que tem tudo a ver, né, com o jeito que eu encarava a minha vida, né? Eu mesmo já estava sufocada, né? Me sentindo pressionada. Eu não sabia mais viver. A vida estava muito triste. Nada mais preencher aquele vazio, né? Isso. Para que pulmão, então, né? Para que pulmão, exatamente. Eu não tinha ar, não tinha vida, né? Então a doença ela só veio como eu vejo hoje, né, como um presente. Quando eu percebi a minha importância, porque eu ainda estava viva, mesmo fazendo muita coisa errada, tinha um amor muito maior que me protegia, que me dava oportunidade. Quando eu percebi desse amor maior e o quanto eu era importante, eu comecei a valorizar a minha vida. E aí eu comecei a ter coragem de fazer aquilo que eu mais tinha medo, que era comer. E não era só comer, era assumir a minha vida, assumir quem eu era. E aí foi um processo muito lento e árduo. Ou seja, de você voltar a ter autoestima, né? Sim. Recuperando o seu amor próprio a cada garfada, vamos dizer assim. A cada garfada. Porque antigamente a garfada podia significar que não vão gostar mais de mim. Era a morte. Para mim, alguém não me desejando era a minha morte. E tem tudo a ver com a dependência emocional. Isso, tem um termo que você usa muito interessante, que é o faminta de amor, né? Sim, sim. Não era a comida, mas era o amor. Isso, a minha fome não era mais a comida. Para mim, pouco importava se eu comia ou não. O que importava era o amor do outro, né? Então, eu era faminta de amor, não de comida. Então, o que me alimentava era o amor, mas o do outro, né? Então, para mim, a morte era não ser aceita, né? Então, eu fiquei sempre dependendo da aceitação do outro. Quando eu fui perceber que não, né? Que para eu estar viva, eu precisava começar a fazer por mim, não esperar do outro. A se amar. E eu precisei começar a me amar. Né? E quando eu vi essa fragilidade da minha vida, esse Deus grandão, né? Esse poder superior da criação e que ainda me alimentava de amor divino, é que eu fui perceber que eu tinha que me amar. E eu digo que o entendimento do amor próprio nada mais é do que uma gratidão por Deus, uma gratidão divina. Faz sentido. E aí foi então que você começou a entrar em recuperação. E comecei a entrar em recuperação. Não só do ponto de vista físico, né? Que é o que todo mundo acaba falando para quem tem anorexia ou tem bulimia, né? Fica só naquele sintoma, né? Que você precisa comer, que você precisa engordar. E ninguém percebe, né? Que você precisa se amar. Isso. Não é? Então eu digo que o meu tratamento ele se iniciou primeiramente quando eu percebi que a doença estava me mostrando uma força maior que me protege e que me orienta, que orienta todos nós, né? E depois também eu tive a oportunidade, né, de começar um tratamento médico, mas de forma muito amorosa, muito cautelosa, um amor do médico para mim como paciente, mas não que cobrava, exigia ou me punia quando eu não conseguia fazer o correto que devia ser feito para minha saúde e para o meu lado psicológico, mas um amor e uma terapia muito pautada na compreensão e no respeito do meu próprio limite. Foi a partir desse momento do acolhimento que eu fui percebendo em mim, né, fui sentindo a confiança do outro, pelo respeito e pela compreensão do meu processo, eu fui enxergando no outro a confiança que tinha na minha pessoa e mais ainda fortalecendo a minha autoestima, percebendo que eu era sim uma pessoa digna de confiança. E que todos nós somos, doutor. E a ideia é que, por isso que eu chamei para você conversar com a gente, a ideia é que para romper aquele ciclo da neurose, que é a raiva, a culpa, o medo, o controle, que nasce da necessidade de eu proteger a minha autoestima em função da minha dependência emocional. Então eu fico nesse círculo. E quando a gente é acolhido, né, eu estou perguntando para você, a sensação que dá é que devolvem para mim não mais esses instrumentos que ficam se rodopiando na minha vida, mas um único instrumento, né, que é o da responsabilidade. Eu respondo por mim, se você acreditar em mim, se você me der condições, ou instrumentos, ou instruções.
E aí é possível a superação. Sim, porque também o processo de culpa, ele diminui. Né? Por mais culpa que você tem, você consegue entender e compreender que aquele modo errado, ou que você sabia, que você conhecia como melhor, não é. Você começa a aprender que aquilo não é o melhor que existe, que há um outro método, né? Mas quando há essa funcionava, mas não dava certo, né? Isso, não funciona, dava certo. Mas não dá certo, né? Não dá certo, só dá certo pelo caminho da destruição. É isso. Né? Então, tudo que vem como alívio imediato da nossa dor, principalmente pela dependência emocional, da necessidade de se sentir amado, né? Tudo que vem como alívio imediato é destrutivo. Né? Então, quando eu comecei a compreender todo o meu trabalho e os meus comportamentos destrutivos, comecei a perceber que eu também não sabia fazer, isso me devolveu o meu amor próprio, de diminuir minha culpa e começar a ter força para encarar, tá bom, tá, o que eu vou fazer agora? Qual é o caminho? Né? Mesmo assim, o frio na barriga constante de não saber se ia conseguir, mas vivendo dia após dia, né? Tentando viver aquele dia de forma única, como um dia único, enfrentando aquele problema, tentando fazer pelo menos naquele momento, né, o só por hoje, né, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, foi me dando força para superar um minúsculo obstáculo, mas que até o minúsculo era mais temoroso, né? Mas superando o pequenininho. Só para a gente poder fazer um encerramento, um detalhe que eu achei importante que as pessoas saibam sobre você. Que eu costumo dizer, né, que você é pedra e vidraça ao mesmo tempo, não é? Eu queria que você falasse sobre isso, porque acho que você já sabe o que eu estou falando. Sim, né? É que eu sou psicóloga, né? E quando eu comecei com a anorexia, minha doença, eu ainda era estudante, né? Eu nem sabia da doença, aprendi dentro do curso de psicologia. E para mim foi muito importante tudo isso, porque dentro da faculdade, da teoria, né, que a gente aprende, não tem muito a ver com aquilo que eu passei na pele, né? Porque é uma coisa muito teórica, metódica, que a anorexia tem a ver com querer ser magra, querer ser modelo, né? É uma coisa que está na mídia. Não é só isso. A anorexia está além disso, né? Está além disso. Além no sentido até espiritual da coisa, né? Está além. Isso. E não tem muito a ver não com moda, tem a ver com dependência emocional. Né? O quanto eu preciso passar fome, o quanto eu preciso ser daquela forma para poder ser aceita. Então não é vaidade, longe disso, nunca quis ser modelo, né? Mas é como qualquer outro tipo de doença, como comer compulsivo, como jogar compulsivo, como ter a roupa da marca, a bolsa da marca, o carro do ano. Sexo, drogas e rock and roll. Né? Isso, ser digno daquele status, porque é aquele status que vai me chegar a alcançar aquela felicidade, aquela plenitude, mas a felicidade não está fora, está dentro. Né? Então, quando você deita a sua cabeça no travesseiro sem a culpa, sem o medo, isso te dá a sensação de paz e felicidade. Quando você entende que a vida vai além, e que existe algo muito superior e que a gente não controla nada, nem o que o outro pensa ao nosso respeito, mas o que a gente pensa ao nosso próprio respeito e à própria vida, isso é a cura. Vivian, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada eu pela oportunidade. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigado que eu posso ter instruído. Isso, a sua história pode ser a luz para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada, que assim seja, doutor. Aproximadamente 90% dos casos que envolvem transtorno alimentar está ligado diretamente a mulheres jovens. Porém, recentemente está havendo um aumento no número de transtornos em homens e em adultos de ambos os sexos. Esses transtornos atingem entre 1 e 4% da população e seguem aumentando de frequência significativamente nos últimos anos. Pois é, dependência emocional está sempre junto e muito perto de nós. Conversamos com a Vivian e percebemos que um problema que aparentemente é cosmético, uma questão de moda, não é. Tem muito a ver com autoestima, com amor próprio, com a capacidade de se amar, de se entregar, rompendo com o egoísmo e com o orgulho.
Mas não vamos tirar a ideia de que dependência emocional é uma doença. É um pano de fundo, é um ingrediente importante para o nosso crescimento espiritual e que foi muito necessário no mundo de expiação e provas. Agora não é mais. Se você souber que é portador de algum tipo, de algum grau de dependência emocional, você pode trabalhar com ela para o seu crescimento espiritual. E o que nós temos do Espiritismo e do Evangelho de Jesus que nos ajuda? É a lei do amor. Né? E que amor é esse? É o amor que vem do outro? É o amor que o outro depende de mim para viver? Não. É o amar, é o viver e deixar viver. É a lei do amor que vai ajudar você a romper com este ciclo da neurose, que é da raiva, quando as coisas não são do jeito que eu quero, me dá culpa porque eu fiquei com raiva de quem eu amo, me dá medo de perder as coisas que me fazem me sentir bem, e eu fico lá no controle das coisas para que as coisas sejam do jeito que eu quero. E esse ciclo só se rompe quando você responde pela sua vida com resignação e abnegação, que faz você estar ligado em alta fidelidade com Deus, que é o que nós chamamos de fé. E com esse instrumento e com as instruções que recebemos de Jesus, nós podemos vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, sem mais precisar de ser através da dor, e sim através do amor. Continue conosco nesse nosso estudo, nesta série Dependência Emocional. Comunique-se conosco, faça suas perguntas, tire as suas dúvidas através desses dados que você vê aqui na tela e venha conosco, continue conosco e chegaremos lá.